diante de um propósito, né? Nos lançamos a começar os nossos anos falando aqui sobre um tema de plantio, de colheita, e que em nome de Jesus isso seja possível e realizado durante o nosso ano. Amém, irmãos? Entendendo que, quando olhamos para isso, por mais que essa manhã eu não vou falar desses elementos, mas eu gostaria de trazer outros elementos que vai enriquecer ainda mais esse nosso entendimento, é que esses elementos que são visíveis e conhecidos da nossa parte, eles são e estão ao nosso alcance. O que não está ao nosso alcance e disponível ao nosso trato, vem da parte de Deus na nossa vida. Por isso que nós nos reunimos. Não é porque não tínhamos o que fazer em casa, talvez uns poderiam dormir um pouco mais, talvez algumas pessoas poderiam estar adiantando o almoço, né? Tenham um descanso durante a semana, não, mas nos reunimos com o propósito de saber que nós dedicamos um tempo acreditando em tudo que Deus pode realizar na nossa vida. Por isso estamos reunidos, por isso buscamos em Deus, por isso vamos ser ministrados por aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Então, é muito oportuno nós olharmos para um assunto como esse e ver realmente, porque nós enxergamos uma condição atual e etapas em nossas vidas e que podemos deslumbrar e visualizar. Para isso, depois que o pastor Rogério me convidou, eu falei assim, o que eu poderia levar de tema a essa palavra? E eu gostaria de dividir com vocês uma passagem parecida com essa, mas que tem a ver com esse assunto de colheita para o nosso ano de 2026, que seja um ano abençoado. E eu vi aqui, nessa palavra, e queria dividir com você, que está em Lucas, o capítulo é o capítulo de número 5, um texto muito conhecido por nós, talvez todos já ouviram várias pregações sobre esse assunto, mas nós queremos hoje nos alimentar com essa passagem. Lucas capítulo 5, o verso também é o verso de número 5 em diante. Verso de número 1. Lucas capítulo 5, verso 1. Todos encontraram? Vou fazer a leitura aqui da passagem e depois nós vamos orar aqui para que o Senhor ministre ao nosso coração. Lucas 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam ele ao lago de Genezaré. Verso 2: viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores havia desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que no caso é Pedro, pediu-lhes que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Pedro: faze-te de largo, lança novamente as redes para pescar. Porém Pedro respondeu: mestre, já havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Verso 7: então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de que quase virem a pique. Verso 8: vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, pois sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Vou ler novamente o verso de número 9 e gostaria que nós tomássemos como posse essa palavra aqui, diante do que Deus pode fazer na nossa vida e realizar. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado mais uma vez
porque já chegamos na sua casa, na sua presença, em paz e segurança, e assim o Senhor tem nos guardado. E eu peço, Deus, que essa manhã o Senhor ministre aos nossos corações a sua palavra, tão somente a sua palavra. Que eu seja apenas um instrumento da sua parte, que eu seja apenas aqui um canal, meu Pai, a falar aquilo que o Senhor já plantou, meu Pai, a ser lançado no coração de cada um que está aqui essa manhã. Por isso eu peço, Senhor, confirma a sua palavra em nossos corações e que nós possamos, meu Pai, entender a sua mensagem, o seu recado nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo de número 5, nós já ouvimos, todos nós já ouvimos, quem está na igreja há algum tempo já ouviu falar sobre a pesca maravilhosa. Só que eu gostaria de trazer essa como uma reflexão para o nosso início de ano. Gostaria de olhar essa escrita aqui e ver isso aqui para um novo ano, que é esse que nós estamos dando início, para um ano novo que nós estamos novamente, diante da presença do Senhor, mas queremos lançar aqui e declarar sobre o nosso ano aqui, essa palavra. Lucas capítulo 5, aqui é um contexto muito rico de detalhes essa palavra. Tão somente, uma coisa que está aqui em evidência é que eles estão em um período em que eles já viram, já fizeram, já realizaram, já tentaram, já lançaram as suas redes, tudo isso já foi realizado. Então tudo isso já foi preenchido, esse tempo, essa ocasião, já teve ação, já teve uma estratégia, já teve fé, crença, que seria possível trazer peixes daquele período. Então isso já foi feito, porém o resultado não foi o esperado, até aqui. Só que agora, diante desse tempo, nós temos um novo tempo, e é o que ainda não foi realizado. E diante do que não foi realizado, como se realizar? Como se começar? Como dar início? Como começar um projeto que eu estou começando, estou querendo para esse ano? Como fazer alguma coisa que está no meu coração faz tempo, está ardendo no meu coração, e ainda eu não tive força, eu não tive vontade suficiente para encarar tudo novamente, e até mesmo os medos ou as frustrações de um período que já vivemos, para se realizar durante um novo período. E quando eu olho aqui esse texto, eu vejo essas duas ações: algo que já foi feito e algo que ainda está para ser feito. Então, diante disso, eu gostaria de pensar como uma possibilidade que isso aqui é para o nosso ano que já foi e para um ano que ainda vai acontecer. O nosso ano que já foi, talvez o ano passado, você tenha passado por algumas frustrações, decepções, afrontas, alguns episódios bons, mas muitos episódios ruins. E isso não determina o que vai acontecer no novo período. Nós não podemos olhar para o ano passado, e posso até aqui ampliar um pouco mais. Nós não podemos apenas olhar para o nosso ano de 2025, 2024, 2023 e ver tudo que se foi feito, tudo que aconteceu conosco à nossa volta, e não acreditar que 2026 possa ser um ano totalmente diferente de todas as coisas. Então, diante disso eu vejo, está feito, vai acontecer. E aqui nós vamos ver através da palavra como dar início a esse processo. Então, quando começa o texto, nessas ricas informações, no versículo de número 1, fala de um cenário. E esse cenário é muito interessante, que a gente consegue entender um pouco melhor ele. O cenário é à beira da praia, e à beira da praia tem uma multidão. E diante de uma multidão, tem ali Jesus, tem pescador, tem barco, tem as redes, tem os peixes no mar, o cenário está todo montado. Todos os personagens dessa história estão aqui, falando aqui, mencionado nesses primeiros versos do capítulo. E diante desse cenário, acontecem algumas etapas. E a primeira etapa é que tinha uma multidão que queria se encontrar com Jesus. E a primeira ação realizada no capítulo 5 aqui que nós acabamos de ler é que nada foi feito antes de ouvirmos os ensinamentos de Jesus. Veja o quanto isso é importante. Qualquer coisa além disso não é maior do que isso. Entendeu ou não? Tudo além dos ensinamentos de Cristo não são maior do que os ensinamentos de Cristo, porque eles são o nosso alicerce.
A palavra de Deus é alicerce para nós, para a nossa casa, para a nossa vida financeira, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida conjugal. Tira a palavra de Deus, veja como é o seu comportamento, veja como seriam as pessoas, veja como seria o seu casamento, veja como seria a sua vida. Eu não sei como seria a minha vida sem a condução da palavra de Deus, o rumo dela. Então, tão somente, a primeira coisa que vem no texto é os ensinamentos de Jesus. Para uma colheita, para ver peixes dentro do nosso barco, nós devemos estar inseridos nos ensinamentos de Jesus. Amém? Não são ensinamentos criados com metodologia, coach, para te motivar, arrepiar, arrepiou, entra lá no supermercado, na câmara fria do mercado, lá, irmão, você sai todo arrepiado de frio, quer arrepiar, entra lá no... Não é para isso. A palavra de Deus é para nos exortar, direcionar. Se cada manhã que nos aproximamos da palavra de Deus somos direcionados, conduzidos e levados, então nós estamos rumo à colheita e à pesca maravilhosa que pode acontecer na nossa vida. Entende o que eu estou falando? Por isso o ensinamento é fundamental. Eu não posso me apartar do ensinamento. E para o ensinamento não acontece nada de diferente. Nós temos que sentar e ouvir. Nós temos que sentar e ouvir o que o mestre tem a dizer. Nós temos que sentar e ser coadjuvantes. Ele que fala, a palavra é dele a mensagem, ele que dá a direção. Nós somos os que absorvem tudo isso da parte de Deus vindo. Então nós temos os ensinamentos de Deus. Então ele ensina, e ele monta esse cenário, né? Pega os dois, tinha barcos ali parados, e desses 2 barcos que ele viu, ele pegou de Pedro. Afastando-se um pouco da margem, ele ensinou a multidão. Talvez aqui por ficar mais fácil da multidão ouvir, transmitir aqui a mensagem dele, porque não havia esse microfone, não havia essa caixa de som. Então, ao afastar do barco, ele pronunciar a palavra, ficou mais fácil da multidão ver e ouvir. E ouviram, e receberam a palavra dele. Então, somente, o que acontece? Quando ele fala com Pedro, a mensagem já está dita à multidão. Mas a mensagem dita e ensinada não é apenas o que Deus quer para nós. Deus quer que nós vivamos por fé e ver o que Ele pode realizar na nossa vida. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar. Não basta meditar nas Escrituras, não basta só frequentar e ir para casa, não. Basta-nos uma ação além dessa para que nós venhamos ver um extraordinário a mais acontecer na nossa vida. E isso sim é possível acontecer diante de tudo que já foi feito. Pastor, mas acho que não tem mais nada para mim ver na sua vida. Ache você. Porque eu tenho plena convicção que Deus pode fazer mais e muito mais ainda, se crermos e nos lançarmos, e se plantarmos e acreditarmos que isso é possível. Então somente ele ensinou, e agora ele lança a Pedro um desafio, que ele fala assim, olha, e viu os barcos junto à beira, né? E os pescadores estavam ali, que já estavam, o cenário marcado aqui. Ele fala assim, como que é o cenário descrito aqui? Os pescadores, naquele cenário que eu te falei, eles estão na beira da praia, lavando as redes, encerrando o turno de trabalho. Por quê? Porque eles já foram trabalhar, eles já foram ao mar, mas não tiveram sucesso com a pescaria, como eles queriam. E o cenário era esse, encerrou todo o turno, acabou, mas agora é diferente. Por que onde começa a ficar diferente, pastor? Começa a ficar diferente no momento em que agora Jesus entra no barco deles. Entendeu onde que é o ponto da diferença? Quando Jesus é inserido, aí vai se fazer diferença. Pastor, tenho um projeto para esse ano. Você já colocou Jesus nesse projeto? Pastor, eu tenho um sonho. Jesus está nisso aí, ou é um sonho pessoal seu ou não? Eu quero poder fazer uma ação, uma realização. Jesus está aí também ou não? Veja que talvez as tentativas foram frustradas, mas agora vai ser diferente, porque Jesus entrou no nosso barco. Jesus está com a gente. Agora tudo será uma nova possibilidade, um novo acontecer. E olha que Jesus entra no barco, é curioso porque Jesus não entra no barco de Pedro e fica olhando os buracos, se era velho, se era novo. Ele não fica olhando se a madeira estava rachada ou não,
Porque Jesus não chega para ficar apontando as coisas na nossa vida. Ele vem para participar conosco. Jesus não está preocupado com a casa que você mora, com o salário que você ganha, com a vida rachada, destruída, do jeito que ela está. Mas a partir de hoje, esse cenário vai ser diferente com a presença dEle, em nome de Jesus. Agora Ele entra. Jesus não faz acepção de barco. Jesus não escolhe, aquele barquinho ali é o melhor. A gente faz isso, vai falar que não é verdade. A gente quer o melhor, o mais bonito, o mais novo, o mais cheiroso. Eu não ando de barco, mas nós olhamos um carro, a gente olha que é desse jeito. Uma coisa bonita, uma coisa assim. Jesus não. Jesus não tem um lugar que Ele não possa habitar, que Ele possa realizar, que Ele vai deixar de ser ausente daquele lugar. Ele quer estar com a gente, com a idade que você está, com a vida que você está, na terra que você está. Entenda tudo isso, irmão, como plantio e colheita. Para a gente plantar, Ele tem que estar conosco no início do processo, no início da etapa. Para a gente colher é só por causa dEle, por causa da bênção dEle na nossa vida. E aqui essa pesca descreve isso. Jesus entra no barco, agora tudo é possível. E então, entrando no barco, vendo esse cenário que o pessoal já tinha parado de pescar, o verso de número 3, ele fala assim, então ele falou para Pedro assim, afaste-se agora do barco, assentou a multidão, verso 4 quer dizer, quando acabou de falar, disse a Simão, vamos lançar a rede e vamos pescar novamente. Agora nós vamos retomar as atividades. Agora não é mais ensinamento, agora eu já estou com você no barco, só que agora nós vamos pescar novamente. Entenda as etapas aí para a gente ficar claro na nossa mente. Agora é a hora de pescar de novo. Agora é a hora de ir novamente. Agora é um ano que está começando novo. Às vezes não mudou nada, né? A cor da sua casa continua a mesma, o barco é o mesmo, a rede é a mesma. Mas o que vai fazer diferente é que agora o Senhor está mandando a gente pescar novamente. E aí então Pedro, ele se defende. Pedro, ele fala do que ele fez, do que ele realizou. Pedro fala, Senhor, eu não sei se você percebeu, mas deixa eu deixar claro para você, nós já pescamos a noite toda. Não, o mar não está para peixe. Não tem peixe aí. Hoje não é um dia bom para pescaria, porque nós já saímos de casa, já preparamos a rede, já montamos a estratégia, lançamos nas águas, mudamos a direção do barco, porque nós somos experientes pescadores. Não é a primeira vez que a gente faz isso, então a gente tem um certo conhecimento, com todo respeito. Nós temos uma certa habilidade desse segmento. Só faltou ele falar para Jesus, você sabe ensinar, nós sabemos pescar. Sabe, só faltou falar assim. Que muitas vezes achamos isso na nossa vida, né? O Senhor sabe de outras coisas, dessas coisas aqui sei eu. Ei, Ele sabe de todas as coisas. Ache você que sabe. Até no seu maior conhecimento, você é frustrado. Até na maior habilidade que eles tinham de pescaria, eles tinham insucesso. Até na maior atividade que eles realizavam, eram frustrados. Mas o Senhor em nada é pego de surpresa. Em nada Ele não tem conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Tudo está diante dos seus olhos. Todas as coisas que se passam nessa terra. Então Pedro se defende. Falou, já fizemos, mas faremos novamente pela sua palavra. Então reserve essa palavra, que eu quero só encerrar a pregação com essa mensagem, que é sobre a palavra de Deus. E assim então, Pedro não se acuando, colocando todos os episódios passados na mesa, ele decidiu viver coisas novas, a realizar as mesmas ações. E ao realizar as mesmas ações, ele pega as suas redes e lança as redes novamente no mar. E eu gostaria de falar um pouco também sobre essas redes para o nosso ano. Porque a Bíblia, Deus, para quem lê a Bíblia, sabe que não é mil maravilha em momento nenhum. A pessoa está falando agora de colheita, de peixe, é mil maravilha? É possível, irmão. Eu estou dizendo que é possível em nome de Jesus. Eu não estou querendo dizer que é fácil. Em momento nenhum eu estou falando que é confortável, que é tranquilo. Pelo contrário, não é nada disso. Porque agora nós vemos, o que eles fizeram novamente? Lançar as redes. Ou seja, tem que voltar ao trabalho. Vamos voltar a lançar as redes. E sobre essas redes que eu quero
que você pare um pouquinho para a gente olhar sobre essas redes que nós temos que lançar para esse ano de 2026. O lançar a rede aqui é a ferramenta que tem do que vai acontecer a trazer para o seu barco, ou seja, tudo que você está sonhando, planejando, tudo, a colheita, que é sair de onde é que ela está para vir até você, é o lançar a rede. Mas o lançar a rede exige de nós aqui algumas coisas. Então somente lançar a rede é uma ação necessária. Porque não adianta a gente falar, ó, o Senhor fala da pesca maravilhosa, falamos lá no culto lá que é só plantar que vai colher. Se não aguar, a planta não cresce. Se não cuidar do mato no pé da planta, mata a planta. Então são a ação necessária. O que nós não estamos falando aqui é poder falar assim, já fiz isso, pastor, e não deu certo. Eu quero lançar, meu irmão, em nome de Jesus, que isso é possível agora. Nós temos que olhar para esse texto aqui, tomar posse para que seja possível agora. A ação necessária. Então lançar a rede é necessário. Continuar a realizar o trabalho é necessário. Para uma vida que quer ver frutos, que quer ver peixes, quer ver a colheita acontecer, chegando até as nossas vidas, é necessário, irmão, nós realizarmos o que nós já fizemos até agora. É necessário a gente continuar dando um bom testemunho. Bom testemunho é lançar rede. Porque não adianta a gente falar, fui frustrado até agora, agora eu vou dar um mau testemunho para ver. Não vai mudar o resultado final, pelo contrário, vai prejudicar ainda mais. Nem devia ter tentado da primeira vez. Então o bom testemunho ele é necessário. Em que sentido? Em todos os sentidos. Porque veja que o bom testemunho é necessário onde você trabalha, na sua casa, com a sua vizinhança, na sua família. Ele é necessário. Porque senão não tem frutos que chegam até esse lugar, porque você não se lança a rede através da ação necessária. É necessário, porque como teremos frutos se agimos de maneira a não promover esses frutos na nossa vida? Então lançar a rede é responsabilidade nossa. O bom testemunho, o continuar, o acreditar, o estar disposto, o estar de pé, o trabalhar é da nossa parte. Ninguém vai realizar por isso para você. Jesus chegou para o Pedro e falou assim, Pedro, eu estou cansado hoje, Jesus falando, você deve estar cansado também. Não tem um rapaz mais novo lá para ajudar a gente na pescaria não? Não tem alguém para lançar as redes para a gente não? Jesus falou isso, irmão? Vamos lançar as redes. E Pedro não falou, estou cansado, Deus, cansei dessa vida. Não, Senhor, iremos novamente. Talvez nós estamos começando o nosso ano desse jeito. Irei novamente, mais um ano. Novamente lançareis. Abra mão disso não. Não abra mão, irmão. Prepare a rede e lance a rede. Quer ver uma diferença do seu marido? Quer ver diferença no seu filho? Começa na sua vida. Começa com as palavras. Começa com as ações. É lançar a rede. Porque como que eu vou ser um exemplo pregando se eu não sou um exemplo vivendo? Não tem lógica. Como eu vou falar aqui palavras de como proceder se eu não procedo? Como eu vou querer a colheita se eu não faço o plantio? Não tem como. Essa é a nossa parte. Então eles lançaram as redes, ação nossa, como igreja, como pescadores, como aqueles que querem ver as coisas do Senhor. Então não é responsabilidade da pastora Nenê, do pastor Rogério, não é responsabilidade de quem está, é responsabilidade nossa, de todos nós. O continuar, o acreditar, o lançar. E aí eles lançam as redes e quando vão puxar as redes, tem um detalhe no texto muito rico. É que as redes começaram a se romper. As redes, era tantas coisas que aconteciam que eles não conseguiam trazer os peixes, porque os peixes iam embora pelas redes, porque as redes precisavam e já estavam se abrindo. Outra coisa que eu quero trazer para a nossa responsabilidade. Veja que eu estou tentando separar aqui para ficar bem claro, né? O tempo, o ano, a parte de Deus e a nossa. A nossa parte é continuar, mesmo cansado. A nossa parte é ir, mesmo já tentando.
E a outra parte nossa que também é de grande responsabilidade é reparar as nossas redes. Porque como que a gente faz todo esforço, irmão? Se lança, está no barco, está no mar, está tudo, e lança a rede, a nossa rede está furada. Como que você quer começar um ano de colheita se o saco que você vai colocar os frutos, irmão, está com um buraco? Como que nós vamos puxar a bênção se a bênção está chegando, escapa? Não tem jeito. Temos que reparar as redes. Temos que corrigir a nossa rota. Temos que redirecionar os nossos pensamentos. Temos que rever os ensinamentos. Essas são as nossas partes: a ação e o reparo pessoal. Não adianta, pastor, eu não recebo nunca nada de Deus, mas vai receber que jeito, meu irmão? Me explica como, se na nossa parte, no que compete a nós, estamos em déficit, estamos devendo. Não vai vir, não tem como chegar. E eu não estou falando isso para você, estou falando isso para mim, irmão. Eu olho isso na minha vida. E talvez uma ação necessária e muito difícil é essa: lançar a rede cansado, continuar cansado e reparar brechas na nossa vida que achamos que vamos continuar desse jeito, com as redes furadas. Não vai não, irmão. Eu estou querendo dizer para você nessa manhã, para esse começo de ano, para um pouquinho, analisa a sua vida. Olha como está o seu trato, seu comportamento da rede, de testemunho, de tratamento com a esposa, com a família, com tudo à sua volta. Só aí vai ser possível, e aí vamos reparando as brechas para que as coisas cheguem na nossa vida. Então agora eles, vendo que as redes deles não davam conta, chamaram outro barco. E aí mesmo com aquele barco, eles vêm com aquele barco e puxaram todos os peixes dali que estavam. E ali então, ao puxar todos aqueles peixes, eles viram o que o Senhor fizera na vida deles. Porque eles já tentaram, não aconteceu. Mas agora eles realizaram a ação e agora aconteceu. E aí entrou aquele verso que nós lemos, que é um dos mais lindos. E depois, diante dessa pesca, a admiração deles se apoderou de todos que estavam no barco e de todos que viram. Porque falou assim: não é possível. Mas nós já não é, eles não ficaram espantados, irmão, com a quantidade de peixe, porque eles sabem que no mar tem peixe. É verdade ou não é? O mar não tem muito, tem muito mais peixe do que o que tinha no barco, né? Então o que admira aqui, irmão, não é o peixe. O que admira aqui não é o fruto, mas é como tudo aconteceu. Eu não sei se você está conseguindo entender isso que eu estou querendo dizer também. O que admira aqui não são os frutos que virão, mas é o agir de Deus através de como é possível, de quando estamos com tudo preparado para que Ele possa fazer. Aí sim então se apoderou uma admiração. Tentamos, fomos frustrados, mas agora foi possível. Então, em nome de Jesus, nós podemos ter a mesma admiração para começar esse ano. E eu só quero encerrar voltando que tudo isso só foi possível, irmão, porque Jesus estava no barco e porque Pedro não lançou desculpas. Pedro não se lançou à sua condição física, mas ele falou: Senhor, sobre a sua palavra lançarei novamente as redes. Isso tudo só foi possível porque agora, nesse momento que ele estava e que nós estamos, agora, nós falamos: Senhor, por mim eu não vou mais, mas porque o Senhor pediu para mim ir mais, eu irei novamente. E agora então, faça por mim, porque eu já estou esgotado, eu já tentei. Está tudo certinho, o barco está furado? Não, o barco não está furado, dá para trazer o peixe, a rede não está furada, dá para trazer o peixe, então agora vai na minha palavra. Então a palavra, pela palavra de Deus é possível. Por que é possível? Porque a palavra de Deus, eu separei aqui, e nós vamos entender, a palavra de Deus, ela muda o cenário. A palavra de Deus, nesse caso aqui, mudou a história daquela pescaria e da vida desses homens, com o que eles viram. Tem uma passagem na Bíblia, é um salmo, Salmo 107, depois lê na sua casa. Eu gostaria de recitar ele aqui por uns 10 minutos para você entender melhor o que eu vou falar. Não vou ter tempo para isso, para respeitar o nosso horário. Mas o Salmo 107, nos primeiros versos, fala de um cenário também, um cenário de impossibilidade, um cenário de esgotamento,
um cenário, meu irmão, onde que eles lançam já há não mais possibilidades possíveis para si. E aí você vê isso em todo o começo do início do Salmo. Mas depois, no verso de número 20, não é versículo Salmos, mas Salmo 107, 20, o cenário todo é transformado. Porque o Senhor lançou a sua palavra. Ao lançar a sua palavra, teve uma nova possibilidade, teve um novo dia. A palavra de Deus, quando vem, ela muda cenário. E a palavra de Deus que nós estamos falando hoje é para mudar o cenário do seu 2026. E eu quero dizer outra coisa, que aí eu encerro por conta do nosso horário, é que a palavra de Deus traz existência o que não existe. Lembra de Gênesis no capítulo 1? A terra era sem forma e vazia, não tinha nada. Por capítulos nós vemos o poder da palavra de Deus. Quando Deus fala assim, haja sol, apareceu o sol. Ô irmão, olha que coisa impressionante isso. Uma palavra de Deus, o sol apareceu. Uma palavra de Deus, a lua apareceu. Sai ali fora agora, ao sairmos desse lugar aqui, olha para o sol lá, fica 10 segundos olhando para o sol, nem olhar você consegue. Os seus olhos não são possível nem olhar por 10 segundos o que Deus cria com o poder da palavra dele. Imagina se a palavra dele muda cenário, se ela não traz à existência o que não aconteceu ainda. Pastor, você está falando, mas você não sabe das dificuldades. Eu sei das dificuldades, irmão, quem disse que não? Olha meus cabelos brancos aqui, eu vinha na igreja aqui, eu de cabelo preto. Papai, você vai falar para mim que eu não tenho dificuldade? Tem muito! Mas nós estamos falando aqui que a palavra de Deus vai trazer e mudar o cenário e trazer à existência aquilo que não aconteceu ainda. Em nome de Jesus, pela palavra dele, com ele no meu barco, não é ele lá e eu cá, não, irmão, não tem como. Eu estou querendo falar que nós podemos ter um ano de 2026 abençoado, de coisas que podem acontecer na nossa vida. Mas só é possível se nós vivermos com Cristo, o sobrenatural. Quando se obedece e na palavra dele, acontece o que não aconteceria se nós não estivéssemos debaixo da palavra. Não acontece, não há sol se Deus não ordena. Não há nada que aconteça se a palavra dele não vir. E por isso nós temos que caminhar no 2026 pela palavra dele. Convido você a se colocar de pé. Eu acredito aqui que nesses quase 40 minutos que eu preguei, você tenha entendido a mensagem. Eu gostaria de orar, se o pastor Rogério me permitir. Oi? Pode o quê? Quem quer aqui, então, em nome de Jesus, meu irmão, dá um passo à frente para a gente lançar sobre o seu ano de 2026 um ano diferente. Eu quero aqui, irmão, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, lançar aqui sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você tem imaginado, lutado, irmão, em nome de Jesus. Eu quero poder aqui declarar, aqui profetizar e orar, de acordo com essa palavra que o Senhor nos conferiu para ministrar nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Você não unge eles que eu vou fazer uma oração. Só unge, só. O pastor vai ungindo aí, mas eu gostaria de lançar palavras aqui para você, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, em comunhão, levantar sua mão, você que pode assim, levantar sua mão para a gente tomar posse disso, sabe, com toda a atenção. Tinha algumas outras coisas que eu queria falar, mas por conta da palavra ficar aqui muito longa, eu não quero me alongar. Mas quando eu vejo esse lançar da atenção que nós temos que ter diante do Senhor, eu quero poder declarar que ao levantar as suas mãos, nós tomamos posse daquilo que vem do Senhor. Nós recebamos aquilo que o Senhor ainda tem para fazer na nossa vida. Senhor, cada mão levantada, meu Pai, na sua direção, meu Pai, representa aqui a permissão do Senhor no barco da nossa vida. É uma permissão nossa, Senhor. Deus, nós temos uma ação a ser realizada. Cada mão levantada aqui sabe da ação, que é se lançar novamente, afastar-se do mar novamente, reparar as suas redes. Nós sabemos da nossa ação, Senhor, e prometemos, meu Pai, conosco hoje um compromisso com a sua palavra, realizar a nossa ação.
Mas, Senhor, hoje aqui, cada mão levantada, eu quero declarar, meu Pai, colheita maravilhosa. Eu quero declarar sobre